Boa noite, estamos ao vivo agora, começando a nossa live, 20 horas, segunda-feira. Hoje é dia 11 de setembro de 2023 e nós estamos aqui colocando para você um tema. A nossa live agora nós queremos ver se funciona melhor na segunda-feira, porque segunda-feira é um dia que a gente está mais tranquilo, é um dia que a gente está um pouquinho mais com a agenda livre, né? Boa noite. Quando o Luiz fala mais tranquilo, né? De repente a gente tem que se organizar mesmo, né? Mas a segunda-feira, como ele falou, a gente está começando ainda, então às vezes dá para você também se organizar às 20 horas. A nossa live é em torno de 30 minutos, 40, rapidinho, dá para você se organizar para ir para outras coisas também. Dá para você chegar, né, e estar conosco. E mande também para algumas pessoas. A gente tem feito esses últimos dias a live sobre o propósito dos nossos filhos, como ajudá-los a encontrar o propósito deles, né? Porque nós falamos, inclusive na live da semana passada, que às vezes nós colocamos os nossos sonhos, os nossos propósitos para que eles realizem isso. Eu entendo que é a pior coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos, como dizer, a pior herança é deixar que eles realizem os nossos sonhos, né? E não os sonhos deles, o propósito dele, o propósito que Deus deu para eles, para cada um deles. Quando nós interferimos aí querendo que os sonhos que a gente não conseguiu, né, que eles se realizem. Então nós estamos trabalhando uma questão da nossa atuação como pais. Então, quando a gente começa a pensar sobre os nossos papéis, né, e principalmente o nosso papel como pais, a gente já começa colocando desde a mais tenra idade qual tem sido a nossa forma de direcionar os nossos filhos. Primeiro, nós temos que trazer para eles um sentimento de aceitação incondicional, né? A gente vê muitas vezes hoje a questão da gravidez se dar no momento em que você passa por um momento difícil, uma gravidez que veio numa situação de crise, e isso de certa forma acaba passando para a própria criança. Então a gente tem que começar a consertar, a alinhar tudo na vida dos nossos filhos. Então, se você viveu esse contexto, é momento de você colocar diante de Deus e de falar: Senhor, eu quero que o meu filho seja alguém que se sente amado. Se isso aconteceu, ele recebeu essa sua atitude de uma rejeição até mesmo inconsciente, de uma situação onde você preferiria não estar grávida. Tudo isso certamente toca o seu filho. Então, vamos passar um pente fino em toda a história dos nossos filhos para que a gente possa perceber coisas que podem estar se refletindo na vida dele hoje e que possa estar fazendo com que ele não se sinta alguém amado, alguém que tem uma identidade que é formada principalmente inicialmente através do amor, né? Olha só, o que o Luiz falou muito importante. Olha, às vezes ele comentou, né, que às vezes você teve um filho no momento que você não queria. Então, o que nós entendemos é que os nossos filhos, eles precisam das nossas histórias, né, para eles continuarem. Eles precisam de ter um contexto, um lugar, né, bem organizado, bem alinhado para eles seguirem em frente. Então, quando o Luiz fala isso, me faz lembrar o seguinte, que nós, então, como pais, nós somos muito importantes na história, na identidade dos nossos filhos. Então, nós precisamos de ver em nós, né, como nós, pai. E às vezes o pai e a mãe nem estão, não estão juntos, não vivem juntos, mas eles dois deram, né, a vida juntos, eles dois fizeram algo maravilhoso, né, que é dar a vida para alguém, algo que Deus que colocou ali, né, na vida desses dois, né, um homem e uma mulher, e que deu a vida a uma criança. Então, para essa criança ter uma identidade, os pais precisam de se organizar. E aí, eu queria que você parasse para pensar assim também em você. E eu, mãe, ou, né, ele, pai, como é que nós estamos com os nossos pais? Porque se nós
tivermos ruins com eles, se a gente não tiver com uma boa aceitação, uma boa identidade, a gente também vai passar para os nossos filhos insegurança, ansiedade, né, o medo. Olha só como é interessante, o medo, ele vem de um sentimento de abandono, de inadequação, né, de achar que eu não vou conseguir fazer alguma coisa. E eu tenho isso porque eu não consigo receber dos meus pais o cuidado, certo? Então eu fico sem confiança, porque eu não tive confiança dos meus pais, eu fico sem confiança em mim. E como é que eu vou passar uma identidade para os meus filhos? Então eu primeiro tenho que organizar as minhas emoções, né, como mãe, como pai. Essa pessoa precisa de se organizar para ajudar os filhos a terem uma boa identidade. Qual é a cultura, né, que nós vamos passar para os nossos filhos? Qual é a cultura que nós aprendemos? Então nós estamos trabalhando aspectos importantes para que o nosso filho tenha uma identidade. A Lívia falou sobre a questão de nós tomarmos dos nossos pais. Eu também queria colocar uma questão importante, que é de nós entendermos que se não há um relacionamento de casamento, há uma responsabilidade mútua do pai e da mãe em relação à criação do filho. Então, o papel de pai e mãe é diferente do papel de homem e mulher. Então, você que tem um filho, numa situação em que você teve um relacionamento que foi rápido com alguém, não importa isso, mas você, para que o seu filho tenha identidade, você tem que se esforçar, você tem que se juntar com a mãe dele, né? Eu estou falando como homem, para que vocês dois saibam que não há um relacionamento de homem e mulher, mas que há uma responsabilidade sobre uma vida. Então isso é algo que não pode fugir da sua atuação. Você que é homem, né, precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente percebe uma cultura de irresponsabilidade masculina pelo fato de que quem carrega a criança é a mãe, né, durante os 9 meses e depois. Então alguns homens se acomodam e acabam não dando nenhum respaldo à mãe para o enfrentamento das situações. Então, a harmonia entre vocês dois, uma harmonia de pai e mãe, é algo que vai ser legal, uma harmonia de pai e mãe, mesmo que vocês não sejam casal. A harmonia, né, amor, de pai e mãe na construção da identidade do seu filho. Porque se a gente excluir um ou o outro, aquela pessoa, aquele filho, ele vai ficar incompleto, porque ele está sendo, dentro dele está sendo excluído um dos seus, né, progenitores. Isso é um massacre terrível para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente, porque ele ama tanto o pai quanto a mãe. Portanto, quando os pais não entendem isso e começam a travar uma guerra colocando o filho ou a filha no meio, eles estão destruindo a identidade daquele filho ou daquela filha. Isso. Então, você que é pai, você que é mãe, você sabe que o pai, que o ex-cônjuge ou aquele com quem você teve relacionamento tem defeitos? Sim. Nós não queremos discutir aqui quem tem um defeito pior, não é isso, ou quem tem quem é o melhor, mas nós queremos aqui colocar que você tem que ter outros olhos para o pai ou a mãe do seu filho, porque você precisa de uma parceria, você precisa de um trabalho junto. E se você ficar cultivando o ódio, o afastamento, que no fundo nós chamamos de exclusão, você vai estar destruindo o seu filho, e tudo aquilo que você acha que é defeito do pai ou da mãe, que você condena, vai se repetir, vai voltar, porque na exclusão você cria um mecanismo de reintrodução dos excluídos e que vai se dar de uma forma completamente indesejada. Então, se você, meu pai, você que é mulher, eu tive um relacionamento, eu tive um filho, e o pai dele não trabalha, é grosso, é violento, tudo que você... Aí você simplesmente quer tirar esse cara da vida do seu filho. É impossível. Ele é o pai. E mesmo o seguinte, aí às vezes algum homem assim, ele não deu atenção. Você pode falar assim, não, mas foi ele que não deu atenção, ele que se afastou. Assim, nós estamos falando não de homem e de mulher, nós estamos falando de pai
e mãe. Então, se o seu filho tem o pai que ele não conhece ou que não deu atenção, é importante você, né, como mãe que está ali junto com o seu filho, falar para ele mesmo, olha, você tem, né, um homem que eu estive com ele é o seu pai, e nele você tem o seu o DNA, vem de geração em geração, é nele que você vai ter recursos. Olha só, olha que importante isso que eu vou estar te dizendo para você, agora. O pai e a mãe, eles têm todos os recursos que aquela criança ou aquele jovem, aquele adolescente precisa. É neste pai e é nesta mãe que aquela pessoa vai recorrer para ter os recursos. O que é os recursos? As habilidades, os potenciais, as histórias que cada um viveu. A gente vai pegar dos nossos pais. Por exemplo, se a minha mãe não gosta do meu pai como homem, né, como esposo, essa é uma questão deles dois, mas eu, como filha, é deste homem que eu vou receber os recursos, que eu vou receber as habilidades, né? Então, se for tirado de mim a possibilidade de ter acesso, né, a esse pai, eu também não vou ter aquilo que Deus sabe que eu precisava de ter, porque se Deus escolheu aquele homem para ser meu pai, tem recursos, tem habilidades, tem histórias dele que eu não vou precisar de viver novamente, mas que eu vou poder receber e viver a partir da história dele. Olha só como é que isso é importante. E também a mãe, vamos supor, se é uma pessoa, a mãe do seu filho, ela tem muito problema psiquiátrico e tantas outras coisas, aí você exclui, você não quer que ele tenha relacionamento. Cuidado, tem habilidades, tem recursos também naquela mulher que às vezes esteja passando por um problema psiquiátrico ou qualquer que seja, mas o seu filho, ele precisa de algumas habilidades, de algumas histórias, de algum potencial que estava naquela mulher. Então, assim, para construir a identidade de uma criança, de uma pessoa ou de um adulto, nós precisamos de trazer de volta os pais dela, os avós dela, porque a história, né, todas as coisas que vieram antes ali trazem força, trazem direção, né? O Luiz, a gente tem falado muito sobre Isabel e Zacarias, né, são os pais de João Batista, que João Batista, ele teve os recursos dele para ele lidar com as coisas difíceis que ele lidava ali, né? A palavra de Deus fala sobre João Batista, que ele veio para anunciar a vinda de Jesus, né? E ele precisou de ter aqueles pais, daquele jeito que eles eram, né? Então, como exemplo, trago como exemplo para você. Às vezes o seu filho precisava estava num trabalho, ele precisava de ser músico e não sabe nada de música, mas de repente na família do cônjuge, né, do progenitor dele que foi tirado, tem essa habilidade. Então, se ele excluiu, ele não vai receber essa habilidade, mas se ele incluir, não, poxa vida, o meu avô paterno, eu nem conhecia, mas eu fiquei sabendo que ele era músico. Então, eu estou dando como exemplo, né, um músico. Então, eu tenho aquilo em mim. Olha a importância de nós pais, pai, mãe, tios, avós, mostrarem para, né, aquela pessoa em especial que está sendo falada, os potenciais do pai, os potenciais da mãe, trazer as histórias importantes, porque isso completa a identidade. Se você não tiver esses olhos de enxergar a virtude do pai ou da mãe, né? Você que é pai tem que mostrar a virtude da mãe, você que é mãe tem que mostrar a virtude do pai, você está tirando a força, a capacidade daquele jovem, daquela criança, se desenvolver e vir a ser o que efetivamente é o máximo de potencial. É importante que a gente tenha essa visão. Existe um potencial em mim, existe um potencial em cada um de nós. E quando nós tiramos as nossas histórias do passado, quando nós tiramos os nossos potenciais que nós recebemos, nós viveremos aquém, abaixo daquilo que nós podemos viver. Então, quando você tiver
um problema que te leve a romper um relacionamento, um casamento, e você tiver um filho, você tem que ter muito, mas muito cuidado. Porque esse rompimento desse casamento não pode significar a destruição do filho que você teve daquele relacionamento. Se você verdadeiramente ama o seu filho ou ama a sua filha, você vai ter que travar uma luta primeiro com você mesmo, no sentido de não querer confundir o papel de pai e mãe com o papel de homem e mulher. Você não vai querer descascar, você não vai querer se vingar de questões de homem e mulher na figura do seu filho, que na verdade precisa de um pai e de uma mãe. Essa confusão de papéis é algo que é extremamente destrutivo. E nós vemos os adolescentes, os jovens, sempre que a gente percebe muitos problemas com dificuldade de concentração, questão de drogas, violência, muito relacionado com esse desespero, porque o jovem, ele busca algo que lhe traga força, que lhe traga identidade. Você destrói o pai dele querendo protegê-lo. Você pode até estar muito bem intencionado, você vai falar assim, não, Luiz Antônio, você não conhece o pai dele, ou você não conhece a mãe dele. Eu não conheço, mas eu sei que o pai dele e a mãe dele têm coisas que são boas. Todos nós, como seres humanos, carregamos coisas boas e que podem e devem ser canalizadas para quem vem depois. Então esse discurso de, ele fez isso, ele fez aquilo, isso é uma questão de marido e mulher, de homem e mulher. Não é uma questão de pai e mãe. Isso é tão difícil de ser observado, nós percebemos no dia a dia que as pessoas não entendem isso. E com muito, achando que está fazendo o máximo, fala assim, olha, não conta para ele não, mas o pai dele, eu nem levo ele no pai dele. Né? Esses dias eu conversava com um rapaz que prestava serviço para mim, e ele falou assim, não, meu pai ficou preso, e meu pai saiu, depois ele não quis mais muita coisa comigo, e eu não quero mais nada com ele. Eu falei, cara, seu pai, né? O teu código genético vem dele, os teus potenciais vêm dele. Então, quando a gente joga fora aquilo que é nosso e que é a força verdadeira e fidedigna que nós temos para seguir adiante, nós estamos jogando fora a nossa vida. Então, a gente vê muitos casos de pessoas, elas não sabem o porquê, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter concentração, eu não consigo ter foco, eu não consigo ter direção. É porque você tira ou o pai ou a mãe, e aquela pessoa fica perdida. E olha só, lembrei também de uma outra situação, às vezes um filho seu que já é casado, né, tem a família dele, e aí os pais são pais de um adulto, continua ainda discutindo, tentando trazer um filho para um lado ou para o outro. Por exemplo, olha, meu filho, seu pai não compra para mim as coisas que eu quero, seu pai me dá muito trabalho, eu tenho que ficar o tempo inteiro cuidando dele. Aí é como se eu estivesse tentando ver se o meu filho ou a minha filha, né, esteja do meu lado, me dando atenção. Eu tô precisando de atenção, de carinho, e às vezes eu tô precisando do meu marido, mas eu tô buscando lá no filho. E com isso, eu não permito que o filho, até casado, viva a história dele. Aí nós prendemos os filhos, né? Ao invés do filho viver a história dele com a mulher dele, aí os filhos têm que ficar cuidando dos pais aqui, resolvendo o problema. E às vezes são coisas simples que esses pais poderiam resolver, mas os filhos estão ali cobrando, né, amor, né, quer dizer, os filhos estão ali tentando consertar, os pais tentando ajeitar. Não, os filhos têm que viver a história deles, né? E isso às vezes, não, eu já errei demais. Mas tem jeito, a identidade, ela pode ser transformada, ela pode ser transformada mesmo a cada dia. Você que fez coisas, que está fazendo coisas ruins com relação aos seus filhos adultos, fazendo com que eles fiquem presos na sua família, né, na família de origem deles. Não, nós precisamos de confiar. A confiança, ela muda a identidade dos nossos filhos. Se nós confiamos nos nossos filhos, se nós permitimos com que eles cresçam, se a gente admira os nossos filhos, a gente não prende eles na nossa história, né? E aí, assim, é tão interessante que a gente pode realinhar, como o Luiz está falando, a gente pode realinhar, precisa de realinhar, precisa de saber assim, eu e meu esposo aqui somos adultos e nossos filhos já são casados, eles também conseguem viver a história deles, tudo que nós
já ensinamos, já está ali com ele, né? Tudo que nós ensinamos já é potencial para eles. Só que nós ficamos segurando. Talvez nós queríamos o amor era dos nossos pais, mas nós estamos procurando o dos filhos. Mas na verdade a gente volta sempre no mesmo lugar, porque é o fundamento de tudo. Eu vou querer a atenção do meu filho que está casado, olha só que coisa complicada. Eu vou fazer com que o meu filho tenha que sair do lugar dele de filho e venha me suprir como alguém que na verdade ele não pode. O meu filho não tem como, ele não tem condição. Ele é meu filho. Quando eu trago meu filho para uma situação em que ele não consegue suprir, que eu fico fazendo uma chantagem emocional, eu fico emburrado. Eu fico tentando dar autonomia para ele onde ele não tem, né? Porque ele não tem autonomia para resolver o problema de casal, né, dos pais dele. Quer dizer, a gente fica envolvendo os nossos filhos em questões que são dos pais. Isso acontece de uma forma muito corriqueira, né? Esses dias nós vimos um problema de um casamento onde havia a base do casamento de fato era a filha, e o casal estava perdido, estava sem motivação para estar junto, e a filha ficar sendo a razão deles estarem juntos. Quer dizer, é uma coisa que aquela filha está totalmente fora do lugar, aquele relacionamento precisa ser reconfigurado, precisa ser realinhado, porque senão vai ser um peso terrível sobre aquela menina e não vai funcionar, porque ela não consegue, ela não tem esse poder todo, né? Ela pode influenciar, mas quando eu tiro as pessoas do lugar delas, elas vão sendo levadas a carregarem cargas que não são delas, e isso certamente vai dar ruim. Não tem como não dar ruim. Então a gente precisa aprender que os nossos filhos, eles não têm que assumir as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Eu não tenho que envolvê-los e querer que eles fiquem, eu não tenho que competir com a esposa dele ou com o marido dela, no sentido de ter atenção. Tem pais que ficam querendo atenção o tempo todo dos filhos, numa carência muito grande, numa situação que não tem cabimento. Isso acaba, como disse a Lívia muito bem, tirando o lugar dele na família dele que ele tem hoje para cuidar. Isso é péssimo. Isso a gente eu percebo o seguinte: dar autonomia excessiva para os filhos, quer dizer, querer que eles venham resolver problemas do casamento dos pais deles, isso impede com que eles cresçam, porque eles vão ter que parar de olhar a história deles, o profissional deles, mesmo que eles não sejam casados, eles vão ter que parar de olhar a vida profissional deles para resolver o problema dos pais. Então, dar autonomia que não tá para eles atrapalha a questão da identidade deles, a questão do propósito deles. E também tirar a autonomia, né? Mostrar que a gente não confia na capacidade dele, é a gente resolver as coisas para eles. Ah, não, a mamãe vai aí na sua casa para ajudar você a arrumar a sua casa, ou para ajudar você a resolver um problema de tudo a mãe entra lá para ajudar o filho. Então o pai vai lá e fica lá, não, vou ter que proteger a minha filha desse homem aí que tá com ela. Ele vai lá e protege, assim, como se a gente não estivesse confiando. Dessas duas formas, dar autonomia excessiva e tirar totalmente, limitar, né, o filho, essas duas formas fazem com que os nossos filhos não cresçam. A identidade deles, né, nas duas situações, fica incompleta, fica ruim, né? Então é importante a gente ter esse equilíbrio entre saber dar o limite e saber dar a autonomia. Saber que os nossos filhos, eles conseguem dar respostas às situações, aos problemas deles. É como nós, quando pais, a gente chegar não para condenar, mas chegar para até ajudá-los a achar alguma solução, né, da situação deles, mas mostrando que confiamos, mostramos que nós damos autonomia do tanto certo e que nós colocamos limites para eles não entrarem nos nossos relacionamentos. Coisas simples, tipo, olha, eu queria passear num lugar e o seu pai quer ir em outro lugar. Você tem que dar um jeito, porque o seu pai tem que, sabe, ficar reclamando. Eu fico sempre colocando os nossos filhos aqui, aí os nossos filhos ficam, você não sabe o que eles estão sentindo. Pode ser criança, adolescente, adulto, né, casado. Aí você não sabe se eles estão se sentindo responsáveis por nós,
Aí eles ficam ansiosos, porque eles não têm a segurança dos pais deles. É uma das coisas que é interessante, que desde criança, então, nós vamos desenvolvendo nos nossos filhos uma consciência de quem eles são, através da delegação de tarefas que eles dão conta de cumprir. Ou seja, nós trabalhamos com os nossos filhos sempre galgando os degraus, subindo os degraus de uma escala da maturidade. Eu vou sempre acreditando neles. Claro que esse acreditar significa algo que é limitado pela maturidade. Então, uma criança de 2 anos, nós temos o nosso netinho aqui, a gente vê, ele tem autonomia para buscar alguma coisa para te ajudar. Ele pode até não fazer bem, mas ele quer te ajudar, deixa ele ajudar. Ele quer buscar alguma coisa, você pede, porque ele tem que acreditar que ele é capaz de servir. E o serviço ele traz para a criança uma capacidade de desenvolver muito mais rápida, muito mais acelerada, porque ele começa a se ver alguém que é importante. Então a nossa identidade vai sendo construída desde esse momento. E quando a gente superprotege, e essa questão da superproteção é algo que eu fico assim bastante preocupado, por quê? Porque hoje as famílias elas são menores, e nós ficamos verdadeiramente preocupados com os nossos filhos, e muitas vezes a gente acaba não sabendo mensurar o que é superproteção. Superproteção é quando você impede ele de exercer uma responsabilidade que ele dá conta. E isso é superproteger o seu filho. Então, se você... Agora, você para dizer que ele dá conta ou não, você vai ter que fazer uma análise. E nisso tem um processo também, né? Que você ajuda ele a passar por isso. E às vezes a mãe, ela tende a ser um pouquinho mais protetora pela característica de mulher. O pai, às vezes, ele tende a ser mais... liberar mais. Às vezes, isso que o Luiz está falando, às vezes até a gente acha assim, que mãe acha que ama mais o filho do que o pai, porque assim, eu não vou deixar ele subir nessa cadeirinha aqui não, ó, porque eu amo mais. Você vai deixar? Você não ama, né? Então assim, com isso, a gente impede a criança de crescer, subir numa cadeira que você está ali do lado, para ajudá-lo a saber que você, mãe, confia nele, né? Que ele vai aprendendo também a confiar nele mesmo. A gente está falando de criança, mas isso é em todas as idades, né? Ou seja, nós vamos atribuindo responsabilidades e nós vamos mostrando para ele que quando ele não as cumpre como deveria e poderia, ele vai ter consequências. O confronto com essas consequências é que vai fazê-lo ter uma capacidade desenvolvida de amadurecer e de ter novas responsabilidades. Ele precisa saber que quando ele faz algo errado, ele precisa sentir, não só saber, ele precisa se ver com as consequências dos atos errados que ele faz. Isso traz para você o que é a necessidade da disciplina. Disciplinar é algo difícil, porque nós, muitas vezes, hoje, a sociedade trabalha com o conceito cultural de que disciplinar é destruir e que você tem que dar toda a liberdade. Isso não tem fundamento. As crianças precisam desesperadamente de limites. Isso é saudável. O que não é saudável é uma criança sem limites, em que ela acha que o mundo lhe deve tudo e que ela tem direito a tudo. Essa criança está sendo formada num contexto em que ela vai ter problemas seríssimos em todas as áreas da vida dela. Porque não é assim que as coisas funcionam. É porque ela não vai sentir amada. O que é? Ela não vai sentir amada, ela não vai sentir dirigida, direcionada. Porque como o Luiz está falando, no mundo, né, nas profissões existem regras, na sociedade existem regras. Então se a criança não aprende em casa, num ambiente de amor, né, que as pessoas amam, se ela não aprende ali o não, ou só pode isso, qual que é o limite, né? Se a gente ensina para elas que elas podem ter autonomia para dar bronca na gente, a gente está tirando as crianças do lugar de crianças, de apenas filho. O que nós temos que ensinar para os nossos filhos, que é muito importante, que eu vou estar fechando na minha palavra nisso, ensina o seu filho que ele é apenas filho, que ele não precisa de entrar no lugar de conselheiro matrimonial de vocês pais. Isso traz uma identidade para eles. Poxa, eu sou filho, eu sou amado, os meus pais me direcionam, dizem não para mim, ou dizem sim na hora que pode falar. Então eu sinto amado e eu sou apenas filho.
Mas você precisa, como pai e mãe, você precisa de mostrar isso para o seu filho. Olha, você é apenas filho, eu consigo cuidar da minha história, da minha vida, e eu consigo cuidar de você. Ou seja, nós vamos colocar a questão da hierarquia de uma maneira extremamente saudável. Dizer que ele é apenas filho e colocá-lo no lugar dele não significa que você está desmerecendo ou desrespeitando. Pelo contrário, você está amando e está dando a ele o lugar dele, porque amanhã, quando ele for pai, ele vai saber desempenhar muito bem o seu papel de pai. Na nossa vida, nós nascemos como crianças, passamos pela adolescência, como adultos, e quando nós passamos de uma forma saudável pelos estágios da vida, quando a gente sobe, a gente sabe exatamente o que é o papel de cada fase e o que eu não posso e o que eu posso fazer. Então, estabelecer uma relação saudável com seu filho é mostrar a ele que ele tem limites e que naquele momento ele está abaixo de você. E sempre vai estar, né? Nem naquele momento, né, meu amor? Ele sempre vai estar abaixo. E que você também tem um lugar seu de filho, que você está abaixo dos seus pais. Isso é importante os seus filhos saberem. Às vezes a gente errou, né, com os nossos pais, nós vivemos aí numa cultura de falta de respeito aos que vieram antes, mas há tempo de consertar. Então, se eu preciso te mostrar para o meu filho, olha, eu posso ter errado, mas hoje eu estou me organizando, me posicionando apenas como filho dos meus pais. E você, eu estou te posicionando como meu filho. Isso traz uma segurança, isso traz um lugar gostoso para ele pisar, para você pisar. E traz um reposicionamento familiar. Então tá ok, semana que vem nós continuamos a nossa live, a gente vai divulgando os temas, queremos que você entrasse nas nossas caixinhas que nós temos colocado, fizesse perguntas, sugerisse temas, porque o nosso propósito é que esse trabalho seja um trabalho que nos faça pensar e nos faça viver cada vez melhor como família. Estaremos na segunda-feira às 20 horas, no Família Forte _.